pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou a Thalia, sou psicóloga. Meu nome é Bruna Andrade, eu sou psicóloga clínica infanto-juvenil e adulto. Meu nome é Giovana Ananice, sou neuropsicóloga. E hoje a gente estreia esse espaço de uma conversa leve, ética e divertida, assim como a vida tem. Nós falaremos sobre psicologia com uma dose de cultura pop e vida real. Aqui, você dá o play e a gente dá o insight. E para começar o nosso episódio de estreia, iremos falar sobre um tema que foi polêmica durante muitos dias, o tão famoso bebê reborn. E para dar um pontapé inicial aí na nossa conversa, cada uma de nós fez a caixinha de perguntas no Instagram para ver o que nossos seguidores, nossos conhecidos pensam sobre o tema. E quais foram os assuntos ali, as frases polêmicas que mais apareceram? Apareceu muita frase polêmica. Mas o que eu percebi muito, Bru, é a patologização. Então, assim, o que é o transtorno? É o transtorno? É loucura? Essa necessidade de dar um nome a comportamentos que a gente considera anormais. Então, uma mulher levar um bebê num médico. Nossa, isso é normal, causa uma estranheza. Vamos dar um nome para isso. Né? Eu percebi muito essa necessidade. Outro ponto foi uma crítica muito legal na desigualdade de gêneros, né? Então, por que as meninas eles podem jogar videogame, ter pipa, jogar futebol? Isso não é caracterizado como estranho, como anormal, como bizarro. Por que uma mulher que é colecionadora de bebês reborn é considerado patológico? Mas também uma crítica ali do irreal, né? Quando que a gente coloca irrealidade objetifica aquilo que é irreal. Assim, foram assuntos bem bacanas envolvendo maternidade, para a gente ter um bom papo aí. Ah, legal. Assim que eu gosto. Bastante conteúdo. E com você, Thay? Comigo eu percebi um pouquinho do que a Giovana percebeu também. E a pergunta que mais rolou lá na minha caixinha é se as mães de bebês reborn têm algum transtorno mental. Polêmico essa frase, hein? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho se é um brinquedo, se é terapia, se é só mais um reflexo do mundo caótico que a gente está vivendo. E a resposta curta para essa pergunta, se as mães têm algum transtorno mental, é que a gente não pode generalizar, né? E a resposta mais longa é, vamos tentar entender um pouquinho o contexto de cada uma dessas mães e por que isso está acontecendo? Perfeito. Mas antes, a gente vai tentar entender um pouquinho do contexto histórico e do surgimento dessas bonecas, né? E apesar da fama recente, elas não surgiram agora. Elas surgiram lá na Segunda Guerra Mundial, quando mães e artesãs, devido à falta de brinquedo que havia naquela época, elas começaram a reformar bonecas antigas, e daí o nome, né? Reborn, que é renascimento em português. E aí, na década de 80 e 90, é que verdadeiros artistas começaram a produzir bonecos bem hiperrealistas, que encantam adultos e crianças até hoje. E olha que interessante, né? Falando sobre a arte da criação. Existem os bonecos de cera, que são hiperrealistas, né? Não chegam a ser ali o bebê mesmo, né? Como a gente vê, mas é a cópia de um ser humano que já existe, né? Então, trazendo um pouco para essa parte cultural, para essa parte artística, o quanto que é importante também a gente entender ali o contexto todo, né? Ainda mais numa era onde a gente vê muito sobre fake news, né? A gente tem muita informação, mas quando compilada essas informações, a gente se sente um pouco perdido ali. Então é importante entender mesmo, né? Nossa, que bacana essa curiosidade, sabe? Que você trouxe aí pra gente. Bru, e é interessante que você trouxe, porque dos museus de cera, né? E o quanto que as pessoas vão lá e tiram fotos e aquilo é normalizado, né? Mas a gente está acompanhando muito essa revolução da tecnologia com o TikTok, né? O TikTok é a nova rede social dos adolescentes, né? E como que isso gera muita visibilidade. Eu vejo muito assim que há uma necessidade de ser visto e pertencer a alguma coisa. Sim. Então, esse surgimento dos bebês e dos vídeos de vou levar no hospital, vou levar na creche, quero vacina, eles se tornaram um número muito volumoso de pessoas que querem ver, né? Querem ver para criticar, para elogiar, para se pertencer, mas estão vendo. A maioria é tudo crítica, mas tem um número muito grande de pessoas que vão ver, que vão visualizar. Sim. E é uma busca na nossa cidade por visualização. Sim. E acrescentando, né, sobre esse tópico importante que a gente trouxe aqui, hoje, se a gente fala de visualização, a gente fala de monetização. A gente fala sobre um lucro, né? A gente fala sobre essa necessidade ali de
de buscar mesmo, trazer um conteúdo. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, né? Hoje vem facilitando muito a nossa vida de trazer informação, de receber informação. Mas o quanto que isso está indo para um extremo, né? O quanto que a gente está pegando essas informações ali, batendo no liquidificador e trazendo para as pessoas, né? Então, quando você trouxe essa questão de as pessoas consumindo conteúdo ali, então, quanto mais eu vejo sobre o bebê reborn, mais eu quero assistir, porque ou eu acho que aquilo é uma loucura, eu acho que é um transtorno, eu acho legal, enfim, independente ali das conclusões, eu quero consumir aquele conteúdo, ou o próprio algoritmo vai e me dá esse conteúdo para que eu possa consumir ali, né? E quanto mais se fala, mais retorno financeiro, as visualizações vão gerando para quem já tem aí, né, uma monetização, enfim. Exato, e a gente está falando também de um mercado, tanto da produção desses bonecos, quanto do entretenimento também, né? E quanto mais se fala sobre o assunto, mais notícias bizarras saem, as vendas aumentam e o número de visualização também, né? E hoje a gente vive um fenômeno onde a nossa atenção, ela só é prendida sobre algum assunto quando ele traz uma estranheza, uma bizarrice, entre aspas, né? Quando tem toda uma polêmica em torno. Então, eu também avalio um pouquinho dessa forma, da questão do mercado em expansão e do mercado de entretenimento também. E a gente pensa, eu não sei se vocês tiveram essa noção, assim, que os vídeos que foram gravados, muito nas redes sociaisinhas, né, no TikTok, como que a pessoa, assim, tá passando no mercado, ali na fila presencial, e já tem alguém filmando, já tem alguém com a câmera, é algo que, assim, se você parar um pouco pra pensar, pra entender o contexto, é algo que tá performado, né, até o rostinho da pessoa tá performado, e o quanto que isso gera engajamento, né, para quem faz as vendas. Por outro lado, também tem a questão que a Bru trouxe, né, numa conversa interna nossa, que é uma linha de tratamento também, né? Então, quanto que a gente tira daqueles que realmente utilizam para um fim terapêutico ou para um fim de divertimento, de colecionar, né? Porque existe o colecionar, e aqueles que tiram para monetizar e os outros que saem da realidade. Porque eu vi os vídeos de maternidade muito assim, reais, né? De parto, de maternidade, que traz essa realidade da objetificação. Né? E a partir do momento que a gente objetifica aquilo que não é humano, começa a ser um pouco mais complicado. Porque aquele boneco não vai trazer frustração para essa mãe, né? Para essa pessoa que está no papel de mãe. Mas uma criança, sim, muitas frustrações, né? E é muito interessante, pegando tudo isso, que a gente encontra vários públicos diferentes, né? Várias tribos diferentes. A gente tem a tribo da galera ali que quer monetizar, da galera que quer visualizar, né, nas redes vizinhas aí. Nós temos uma galera que de fato precisa ali de fins terapêuticos, né? Às vezes no tratamento de um luto, no tratamento de Alzheimer, que é onde realmente é utilizado bonecas, né? Não especificamente a reborn, mas são utilizadas bonecas ali. E a gente tem um outro contexto também, que é a galera colecionadora, que utiliza-se daquilo como um hobby, né? E aí uma das caixinhas de pergunta que eu acredito que apareceu nas três ali foi: por que que os homens podem jogar videogame, podem ter coleções de bonecos geeks ali relacionados a anime e entre outras coisas, e as mulheres não podem, né? Tá aí um questionamento muito válido e polêmico também. E, ao meu ver, e aí acredito também que as meninas vão trazer aqui, né, o posicionamento, é que não tem problema ter um hobby. Até porque se você utiliza daquilo como uma coleção, não tem problema nenhum você ter aquele momento ali, né, seja de fato para brincar, ou seja de fato para se distrair, se desconectar ali de uma realidade dura, né, do dia a dia, às vezes trabalho, tá cansada e tem a rotina. O problema ele existe quando aquilo deixa de ser de fato um hobby e passa a ser criado uma realidade paralela, onde eu estou com muito sofrimento e eu crio uma nova realidade para que eu não enfrente ou eu não viva essa realidade que me traz dor e sofrimento. Assim como a Gia contou a questão da maternidade, né? Eu acredito que a gente tem que ter um olhar único para cada caso, para cada situação ali, mas pensando nessa mãe que está passando por algum processo aí que doa muito e ela projete naquele bebê uma criança de verdade, né? Aí tá uma questão que a gente precisa ter um olhar de empatia, um olhar de um acolhimento e incentivo a buscar um tratamento também, né? Se for o caso.
Eu recebi um comentário interessante que eu até dei risada. Eu disse, tem um fundo de verdade ali, né? Que algumas caixinhas, né, que me responderam falaram sobre essa questão, né, dessa desigualdade de gêneros, né? Então, por que o homem pode, né? E a mulher não pode? Aí me responderam assim, mas Gi, eu nunca vi nenhum homem lá levando o videogame dele no hospital quando tá quebrado. E realmente, né, assim, tem essa questão mais agravante que envolve essas bonecas. Porém, quando a gente fala assim dos meninos, a gente também pode ver do vício, né? O vício de telas, né? Quantos meninos que a gente atende, quantos homens que nós atendemos que têm problemas muito graves em relacionamentos como casamento, porque não conseguem tirar um tempo ali de vício, né? Acaba virando um vício com o videogame, né? Então, assim, realmente, tudo que sai um pouco da realidade, ele provoca uma estranheza e ele vai compactuar com a sua vida. Né? Essas mulheres que levam as bonecas para passear, elas estão se colocando no mundo como um objeto real. Os homens que jogam videogame o tempo todo estão se colocando no mundo como um objeto real, porque aquela realidade do videogame ela não existe. E como é bom às vezes você sair do real, né? Eu vejo que as pessoas elas principalmente agora, que a gente vive numa era com muita informação, a gente tem esse vômito social, né, a todo momento. A busca por sair do irreal. Eu quero sair dessa realidade que me enlouquece. E muitas vezes enlouquece mesmo. E o videogame está para quem tem a bebê reborn. Eu acho que a gente poderia até trazer esse alinhamento, né? Do que a gente também não fala disso, né? Porque o videogame ele traz muitos danos cerebrais e sociais também para o homem que não sabe usar isso como meio de diversão. Eu acho que aí entra muito no que a Thali falou anteriormente sobre a questão do o que choca. Não se fala porque não choca. Porque a gente cresce, pelo menos a minha realidade, eu não sou tão velha assim, tá bom, gente? Mas pelo menos a minha infância era o videogame, era o Play, né, ali, que colocava a fita ainda em cima. Mas quem tinha um poder aquisitivo um pouco maior e os meninos. Você não viu uma menina falando que ela ia jogar videogame, ela tava brincando de casinha, de boneca, enfim, ali, né? E até em outras brincadeiras sociais também a gente já via esse preconceito com o que é de menina e o que é de menino também, né? Acho que há um tempo atrás, quando você via uma menina fissurada em videogame, talvez havia esse questionamento, né? Ah, é coisa de menino. Ou quem gosta de jogar bola, ai não, mas isso é coisa de menina. Acho que a gente vai por aí também, né? Mas eu penso que apesar de ser esperado que adultos precisem fantasiar menos, brincar menos de boneca, de videogame, tá tudo bem também a gente tem um hobby, a gente gostar de brincar de boneca, de colecionar carrinhos. Tem aqueles Funkos também que eu vejo as pessoas colecionando. Eu bastante. coleciono. E também eu vi até algumas reuniões de pessoas que fazem cosplay de algum personagem que elas gostam muito e agem como ele. E elas se reúnem também pra ver outras pessoas vestidas assim e tomar um julgamento sobre isso. Assim como essas mães também se reúnem pra mostrar a rotina do bebê, pra conhecer o bebê da outra, pra fazer como se fosse uma comunidade ali também. Então a gente também tá falando sobre senso de pertencimento pra essas mães, né? Eu acho que a questão maior é que a gente analisa também no consultório. Todo mundo fala assim, tem transtorno disso, tem transtorno daquilo, mas transtorno só é diagnosticado como transtorno quando você gera um prejuízo significativo na vida daquele sujeito. Então, eu concordo totalmente com você, mas até que ponto colecionar esses bebês e colocar esse senso ali de pertencimento com eles vai gerar prejuízo? Porque ir nas reuniões colecionar é só uma coleção muito cara, não consegue pagar. É um prejuízo no bolso. Mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que têm esse poder aquisitivo, né? E tá tudo bem, né? Se não gerar um prejuízo. Mas eu vejo que esses vídeos postados, né? Eles dizem muito sobre esse vexame social, né? Essa coisa que é bizarra, né? E eles querem destacar muito isso, né? Porque a partir desse momento que eles destacam esse bizarro, já é um prejuízo suposto na vida social dessa pessoa. Que a gente nem sabe se é real. E aí, eu gosto muito de uma frase que ela fala assim: todo excesso gera uma falta. Tudo que em excesso na nossa vida faz mal. Seja beber água demais faz mal ali, como, né, consumir muito conteúdo. Que entra num outro tema também ali, que é a questão da gente filtrar aquilo que a gente tá vendo, né? Bom, se eu vejo um vídeo do bebê reborn, aquilo ali me gera uma raiva, que eu não concordo com aquilo ali, tá?
por que consumir esse tipo de conteúdo? Se é um conteúdo que não está agregando para mim, ou que eu não consigo lidar com aquela situação, né? Então vai muito nessa questão do filtro, e não só com esse assunto, mas com inúmeros outros ali, da gente tomar esse cuidado do que eu tô consumindo, né? Ah, poxa, eu tô vendo pra dar risada, eu tô vendo porque quero ver até onde vai esse assunto, né? Ou eu concordo, enfim. Tá tudo bem, não tem problema, né? Mas o quanto esse consumo me faz bem e o quanto esse consumo não me faz bem. E essa linha tênue entre fazer bem e fazer mal não tem distinção para hobby aqui. Seja para as mães de bebê reborn, seja para os colecionadores, para o pessoal que gosta de fazer cosplay e se reunirem ali para mostrar o personagem, enfim. Passando de um ponto onde traga prejuízo social e funcional para aquele indivíduo, aí sim a gente está falando de um ponto sensível onde precisa realmente ter atenção. Agora, se isso não acontece, tá tudo bem. Talvez até assim, um insight, né? O que a gente poderia patologizar com prejuízo é essa necessidade de viralização, né? Que leva a pessoa a ir no mercado, comprar uma boneca, e no mercado se expor, né? Expor o seu rosto, expor a sua vida como se fosse dependente daquele objeto, por visualização. Eu assisti um vídeo ontem ainda, né, que eu adoro ver vídeos de curiosidades, tá? E aí é um moço que ele traz algumas curiosidades e o ponto desse vídeo em questão era sobre até onde a filmagem me levou. E aí era um rapaz que ele foi no aeroporto, não me recordo em qual cidade, mas não era no Brasil, ele e um amigo, e eles foram na pista de decolagem do avião. E aquilo é contra a lei, é considerado um crime. Até por questão de segurança mesmo, né? Não pode. Eles invadiram, pularam a cerca, foram lá e filmaram e gerou toda uma polêmica. Porque eles cometeram um crime, né? Então até que ponto eu vou pra ter o like ali, pra ter a visualização? A questão, eu acho que é que as redes sociais estão mudando muito a nossa percepção social, os limites, as relações, a dinâmica social ali. E aí esses excessos acabam acontecendo, né? Eu acho que o filósofo Debord, ele explica um pouquinho isso, que é sobre a cultura do espetáculo, a sociedade do espetáculo. E ele tá falando um pouquinho sobre o que a Gi trouxe sobre essa questão da visualização, é que hoje a gente vive numa sociedade que basicamente é moldada, dominada por esse senso, essa cultura de espetáculo mesmo. Então, algumas representações da vida real, elas passam a ter mais valor do que a vida real de fato, como o bebê reborn, né? Uma representação, um simulacro ali de uma criança, mas que acaba tendo maior valor, assim, social, maior visualização realmente, por conta disso, né? Então, a questão é o quanto a gente tem espetacularizado alguns assuntos e algumas questões, até voltando para essa questão do entretenimento e de visualizações, a ponto de a gente começar a cometer alguns crimes, né? Invadir lugares onde não se deve acessar. E entre outras coisas que vem acontecendo também, né? Então, acho que isso explica um pouquinho do fenômeno, mas a gente precisa entender que não dá para colocar todo mundo numa mesma caixinha, sabe? Não tem como a gente dar uma única explicação para um fator tão extenso, assim, e onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Nessa questão das caixinhas, até porque essa espetacularização, né, da coisa bizarra, ela está que tem um trabalho legal. Porque eu vi até o Instagram de uma menina, né, que ela era mãe, reborn, mas lá no link da bio dela, ela falando assim, maternidade real, né, colecionadora de bonecos, tal, assim, ela já se expõe. E assim, uma coisa tão linda, sabe? Eu não acho bonito, porque eu tenho medo. Eu morro de medo de boneca, eu só tive boneca de pano, porque tudo pra mim que não consigo. Mas assim, eu olhei lá e falei assim, nossa, que bonitinho. E tem umas pessoas falando assim, é uma criança, mas é aquela coisa bonita, tinha um quartinho, sabe assim, e ela sabia, ela tinha consciência de que aquilo não era real. É um perfil fictício. É um perfil fictício, mas ela gostava, levava pra passear, ela fazia roupas, coisas mais lindas. E era um perfil muito bonito, né? Era artístico, era uma arte aquilo. Né? É uma arte porque ainda existe, tá? Ela não morreu, gente. Mas é uma arte. Né? E o quanto que o trabalho dela é legal, só que às vezes eu vi que quer usar recortes do perfil dela como se ela fosse Vivendo a realidade, né? hiper louca mãe de boneca. Né? E na verdade não, assim, ela tinha consciência e o perfil dela foi criado pra isso. Sim. O que fez as pessoas tirarem recortes pra postar, pra visualizar?
Isso é o que é legal, assim, né? Gente, eu também não teria, porque eu também cresci naquela época em que as bonecas eram satânicas, tentava, né? Tocava à noite pra. Uma fã. Era bizarro. A gente deve fazer que lançou a Annabelle. Se Nossa, você for lançado da Annabelle, você não sabe o que é isso. exato, não, Chuck, né? Ah, Começou a é Chuck. verdade, a Chuck. Então eu também não teria. Só que quando a gente para pra olhar esse hiperrealismo, gente, não é pra qualquer pessoa. Você tem que ter ali todo um talento, todo um aperfeiçoamento de técnica pra fazer, porque é muito perfeitinho. Então, realmente é uma arte, né? O desenvolvimento ali do boneco. E tá ficando ainda mais elaborado, né? Agora tem maternidade de bebê reborn. Quando elas vão comprar, eu vi que agora eles simulam um parto ali, se você quiser, né? Se você preferir, dá pra ver o seu bebezinho ali saindo, né? Eu vi também que algumas pessoas estão usando fotos de quando eram bebês pra pedir pra que façam um bebê reborn igual ele quando era criança, né? Aí tem certidão de nascimento, tem mais um monte de coisa. Então, que legal que você trouxe, porque assim, essa questão da maternidade, da imitação ali do parto, assim, quando a gente vê, é algo artístico, né? E está sendo muito criticado. Porque realmente, se a gente for olhar de uma forma patológica, você está supondo ali o irreal. Né? Isso virou um problema para a sociedade. Mas quantos videogames? Porque assim, eu vivo num mundo que eu conheço muitos videogames que o meu marido gosta demais. Né? Não sei de você, mas o meu gosta. Quando eu paro assim pra olhar, é uma coisa irreal. Né? Eles têm um carro irreal, compram uma casa irreal, vivem uma vida irreal. É muito mais irreal, né? E muito mais cheio de elementos do que a própria imitação ali desse parto. E não ser problematizado isso. Né? Que cai naquela questão da desigualdade de gêneros. Por que com o videogame tudo bem, né? E com essa imitação de parto, que é uma questão assim, artística, não. Por isso também aqueles logotipos, né? Você tem que falar a palavra nerd ali que utiliza nos planos de videogames. É uma coisa assim maravilhosa. São RPG. É uma coisa lindo. Cara, é muito lindo. Assim como é lindo parte também, né? Mas a gente tem que problematizar essas questões, né? Eu acho válido a gente sempre ter na consciência aquele cuidado, né? De o filtro. O que é real e que eu utilizo aquilo ali como uma forma de escape, como uma forma de hobby mesmo. E o que é que eu quero viver aquilo, 100% daquilo, e eu quero fazer parte daquela realidade e não dou. Não me dou crédito de viver ali o que de fato é o meu cotidiano, do dia a dia. Porque a gente também precisa levar em consideração que alguns trabalhos são muito sofridos, né? Por uma remuneração muito baixa, às vezes. E aí a gente olha para um pai, uma mãe de família também, que tá vivendo essa realidade de ter um trabalho muito sofrido ali e não ter um mérito devido e ter que lidar com as questões da casa e ter que resolver questões e resolver. Eu falo muito que uma das maiores questões das mulheres é ter que resolver, né? Uma vez eu tava conversando com meu esposo sobre esses assuntos, e aí eu trouxe pra ele, eu falei assim, sabe o que cansa a gente enquanto mulher? O ter que resolver. Porque a gente sempre tá tendo que resolver coisas. E acho que isso é sério o tempo inteiro, responsável, né? A gente tem sempre que estar ali, responsável, resolvendo algum problema, alguma coisa, cuidando de casa, do trabalho. Exatamente, né? Então, assim, aí quando a gente vê esses hobbies aqui, a gente passa a entender também por que algumas pessoas querem sair dessa realidade que é tão sofrida, que é tão difícil, para buscar alguma coisa no qual às vezes ela é um personagem que ela gostaria de ser, né? Mas é onde a gente tem que tomar o cuidado ali para entender que aquilo ali é um momento, que aquilo ali é um hobby e não de fato a realidade que eu tô inserida e que eu tô vivendo. E claro que nesse momento é importante a gente buscar recursos ali para ajudar no enfrentamento desse sofrimento, né? Porque quanto mais a gente enfrenta, menor a intensidade desse sofrimento. E o problema está justamente aí, a diferenciação da arte do irreal e do real, né? O problema se torna quando essa arte, essa brincadeira, esses jogos tão realistas, eles passam a fazer a parte de uma nova realidade para aquele indivíduo. E aí a realidade de fato é substituída por essa nova. E aí sim passa-se a ter inúmeros prejuízos na vida dessa pessoa. Mas agora a gente falando sobre realidade também e pensando em redes sociais, até que ponto a gente também não está colocando um peso em uma questão que é só uma
brincadeira virtual. E não necessariamente o que aquelas pessoas estão postando ali na rede social é uma verdade de fato, né? Ela vive realmente aquilo. É só um recorte de um momento da vida de uma pessoa, né? Então não tem também como a gente afirmar se ela realmente vive daquela forma, né? Eu penso sobre isso também. É como se a gente pegasse existem alguns influencers, particularmente alguns que eu gosto bastante ali, né? Que eles têm um personagem. E eu tava assistindo de um específico, hoje pela manhã ainda, que eu comentei aqui com as meninas, né? E ele saiu do personagem pra falar justamente sobre o tema do The Reborn. E, cara, como ele foi coerente nas coisas que ele falou, como ele foi empático nas coisas que ele trouxe ali. Só que era muito legal da gente ver esse paralelo de quando ele tá no personagem dele, é totalmente diferente ali, né? Então, porque ele traz um conteúdo de comédia, um conteúdo mais. Como eu posso trazer? Um conteúdo engraçado ali, né? E aí, quando ele saiu desse personagem pra falar sobre esse assunto sério, você vê a coerência da fala dele, coisa que o personagem dele ali não teria aquilo, né? E se a gente olha pros vídeos dele e acredita que ele é 100% aquele personagem, você vai ter uma concepção ali, um julgamento, um pré-julgamento dele que não condiz com a realidade com que ele vive. Porque ele não é aquele personagem, né? Então eu acredito que entra muito nesse contexto também. Eu vejo muito como ciclos também, né? Porque antes, bem antigamente, assim, alguns anos atrás, postar nas redes sociais era postar que você está feliz, né? Postar status, né? Postar viagens, felicidade. Depois disso, desse boom assim, de felicidade, todo mundo tá bem, teve aquele boom do, nossa, mas por que todo mundo é feliz nas redes sociais? E aí começaram aqueles vídeos de pessoas fazendo uma crise, chorando. Algumas pessoas, sim, usaram esse espaço da internet, que é muito bacana, para vivenciar traumas, vivenciar transtornos e postar o quanto que isso é real, né? Para conscientizar. Mas outras, como em todo o ambiente ali, aproveitaram essa situação, porque viram que dava engajamento. E agora eu vejo que a gente está voltando para um outro ciclo, que é o ciclo do bizarro, do horror. Parece que a gente busca isso que é bizarro, né? E se a gente parar para olhar, né, durante muito tempo da minha carreira, eu atendi crianças, né? E muitas crianças não tinham supervisão nenhuma de telas, né? Quando elas me mostravam, eu olhava e falava assim, nossa, da hora, pô. Mas assim, uma coisa assim, totalmente fora da realidade, totalmente bizarra, né? E o quanto que aquilo tinha visualizações, tinha um número muito grande de visualizações daquilo. Né? De uma cabeça saindo de uma privada, que não busca nada a ver. Coisas assim que realmente te surpreendem, né? Você fala assim, nossa, isso aqui não é real. Sim. Mas tem muita visualização daquilo. E aí a gente entra num outro tópico também que foi comentado aqui, né? Que é sobre o pertencimento. Não só com a galera do Bebê Reborn, né? Mas o quanto eu quero pertencer a isso daqui, né? Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos e são, assim, perfis completamente diferentes, né? Ali são idades diferentes ali. E o que eu vejo muito dessas crianças e desses adolescentes, né? Que é natural também da fase deles, mas o extremo faz mal. É esse pertencimento, né? O quanto que, nossa, a galera tá fazendo isso daqui, eu preciso pertencer, então eu não gosto, mas eu vou ter que fazer aquilo ali, né? Seja para ganhar um like, eu vou, né, vou escutar esse tipo de música para que o pertencimento, né? E aí na questão do Bebê Reborn ali, como você comentou, tá? Do socializar, de ter pessoas por perto. Porque eu percebo, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu percebo que a gente tá desaprendendo a conversar, tá desaprendendo a socializar, a ter o tete-a-tete aqui, né? O junto, tá simples ali, né? Com a minha geração, eu acredito que vocês também, brincavam muito na rua, então a gente aprendia ali na rua a conversar, como se portar. E hoje a gente vê uma geração que está crescendo ali uma fobia social, por exemplo, né? De ter essa dificuldade de se relacionar ali. Não é esse o único tópico ali que classifica uma fobia social, não é isso. Mas a gente passa a entender algumas características que contribuem para que isso aconteça, né? Então, a questão do hobby, a questão do cosplay, né? Tem um evento que eu adoro ali particularmente, que reúne esses cosplay ali. E todo mundo se pertence, aí tá todo mundo conversando. Às vezes, aquele ali é o único momento que aquela pessoa é ela mesma, né? Ali, porque no dia a dia dela é difícil dela conseguir conversar, dela conseguir se sentir pertencente
a um local. Então eu vejo que tem acontecido muito isso, né? E acho que vale a reflexão não só para essas mães, né? Do quanto estão apegada a essa realidade real, mas também do quanto nós estamos muito presos a telas e também a outros tipos de simulacros também. Então, hoje a gente fica o dia inteiro ali no celular e sim, tem se perdido um repertório social muito importante, né? Então, eu também avalio dessa forma de... Sim. O Bru, eu achei bacana que vocês falaram também da questão do pertencimento. E o quanto que o pertencimento, ele é desalinhado com a maternidade, né? Porque quando a mulher passa a ser mãe, Sim. ela perde esse pertencimento, né? E o quanto que a gente vê isso nos consultórios também, né? Esse desejo de que aquele indivíduo que é o filho seja muito feliz, né? A expectativa, né? E a frustração, ele precisa ser feliz o tempo todo. E a vida não é assim, né? E quanto que é mais fácil, talvez, controlar o boneco, né? Dar felicidade para aquele boneco do que para uma criança. Porque a criança vai frustrar os pais. Assim como os pais vão frustrar as crianças. Porque relacionamento, eu acho que sim, a gente perdeu muito essa questão de relacionamento, de se relacionar. De assim, a gente tá aqui, você pode dizer uma coisa que eu não vou gostar. E eu vou sentir essa frustração. Eu posso dizer uma coisa pra que ela não vai gostar. A gente vai sentir a frustração. Aconteceu muito isso na rua, né? Sim. Pisou no meu pé, bateu, Não deixou não me brincar. deixou brincar, falou mal de mim. Ai, a bola fez minha cara, isso você comigo direto. Mas tá frustrando e tô resolvendo, né? E Gi, isso entra em algo que é basicamente o que você falou. Aquela era de todo mundo ter que mostrar felicidade. E aí, o ter que mostrar a felicidade acabou se gerando um eu tenho que viver a felicidade. E eu sempre falo pros pais, né, pros adultos, quando eu vou explicar sobre as emoções. Todas elas são importantes. E todas elas têm um papel importante. É óbvio que ninguém gosta de sentir medo, que ninguém gosta de sentir raiva, que ninguém gosta de sentir a frustração. Só que elas têm um papel importante na nossa vida. E se a gente não aprende a lidar com ela, e eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo pros meus pacientes, que é: eu não escolho aquilo que eu vou sentir. Eu escolho o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo. Se eu não aprendo a como escolher coisas de saber mesmo ali, ter escolhas sábias, eu busco não viver essa frustração. É onde eu vou só tampando com band-aid uma ferida que está jorrando pus. Então eu vou colocando ali essa ferida até tô prolongando o meu sofrimento, porque eu não tô lidando com aquela frustração. E hoje eu vejo muitos pais, e novamente porque não tiveram informação, às vezes ali, ou não aprenderam sobre isso, né? A gente não pode só culpabilizar esses pais, porque não tiveram um amparo ali também. Mas que querem colocar o filho dentro de uma bolha ali, né? De querer que o filho seja feliz. E eu entendo que isso é da maternidade, isso é da paternidade, de a gente querer o melhor para o nosso filho, mas priva de sofrer a frustração do não, a frustração do olha, entendo que você quer isso, mas nesse momento eu não consigo te dar. Essa criança, ela vai crescendo ali, se tornando um adolescente, entendendo, né, a tendência. É que ela entenda que ela não quer sentir frustração, ela quer viver só aquilo que é gostoso. Eu falo que o bônus das coisas, não os ônus, né? Viver aquilo que é gostoso ali. Só que a gente vive no mundo real. E o mundo real é um mundo de frustrações, é um mundo de pessoas que às vezes a gente não vai se dar bem, como pessoas que a gente vai se dar bem também, e que eu posso não gostar de uma pessoa e a pessoa pode não gostar de mim, e isso faz parte ali, né? Mas o aprender a conviver com isso, eu entendo que é doloroso e é difícil, mas se a gente não traz pra consciência de que isso existe, a gente cria uma consciência de que a gente só quer o que é perfeito, o que é bonito, o que é gostoso, e isso não existe. Acaba se criando uma visão muito hedonista, assim, a busca pelo prazer infinito. E aí, quando a gente vive por buscar um prazer, pode ter um efeito contrário. A gente pode acabar se sentindo um pouco vazio, tendo esses questionamentos mesmo, e não querendo viver frustrações, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem mais dificuldade de lidar com frustração, com recompensas que vêm a longo prazo, né? A gente está acostumado com uma recompensa muito imediata, que é proporcionada por redes sociais também, né? Então, até que ponto esses bebês não proporcionam também uma recompensa onde a gente pode
ter controle dela também, onde a gente não vai se frustrar. Eu vejo também onde se cria quase como uma história, um roteiro, onde aquele bebê acorda e ele deu trabalho durante a noite, e ele tá com febre, e depois ele vai passear com os outros amiguinhos. Então, essas mães têm o controle daquela narrativa, o que é como não acontece na vida real. Exato, exatamente. Uma vez, você comentando, né, eu lembrei de um caso, né, de um caso de um adolescente, né, em que os pais vieram, esse adolescente já estava com o diagnóstico de depressão. Os pais restringiram tudo que a gente queria que ele fosse feliz. Então, é esse o problema, né? Ele não vivenciava nenhum tipo de frustração. Ele não vivenciava nenhum tipo de conquista, né? E eu expliquei para ele de uma forma bem psicoeducativa, né? É uma linha reta, né, que vocês estão produzindo para a vida dele, né? Não tem frustração e não tem conquista. Tudo ele tem muito rápido. Eu gostaria de... Toma, eu gostaria de... Toma. E nada assim, eu tô precisando de mas por quê? Não, vou fazer outra coisa, assim. Não se permite vivenciar aquilo. E se a gente não tem episódios de tristeza, a gente não tem episódios de alegria. Se a gente não tem episódios de conquista, a gente não tem aquela alegria verdadeira, né? Eu acho que isso falta um pouco dos pais também compreenderem que os filhos também têm que conquistar as suas coisas. Porque é nessas conquistas que eles vão ser verdadeiramente felizes, né? E aí a gente entra também na questão das gerações, né? Que hoje, que bom que a gente fala sobre a terapia, a gente tem esse incentivo maior, né? Aí de procurar a ajuda. Mas na geração, por exemplo, dos meus pais para trás, que isso? Primeiro, ninguém tinha condições financeiras para isso. Segundo, coisa de louco. Isso daí. Então, o que esses pais passaram ali também para que eles querem projetar isso nessas crianças, né? O que eles não tiveram ali, que é onde entra o excesso. Onde o excesso prejudica. Acho que hoje ninguém é ensinado a lidar com frustração, mas lá atrás acho que não se tinha nenhum direito de se sentir frustrado. Muitas pessoas acham que transtornos mentais vieram agora, com tecnologia, com frescuras, né? Mas não, se a gente for olhar historicamente, já havia sinais de pessoas com autismo, com outros transtornos também, mas não havia esse espaço, era tudo jogado para debaixo do tapete, né? Então, a manipulação dessa forma também. E é muito interessante porque eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né? Eu vejo quando vem a criança, né? Ou o adolescente, fala assim, vamos falar da sua família. E assim, a criança vem para ser diagnosticada, né? Com uma grande demanda ali de questões de sintomatologia de TDAH. Olha para a história desse vô, o meu vô era alcoólatra. Finalizou ali, né? Mas vamos buscar, né? O que é alcoólatra? Aí você vai pegando assim a personalidade, a forma, o jeito, como ele lidava com as questões, era um TDAH também. Mas não teve a oportunidade de ter um tratamento e acabou que os prejuízos tomaram conta da alcoólatra, né? E tem muito disso na nossa sociedade, nossos pais. Quantos alcoólatras que foram diagnosticados como alcoólatras, mas que realmente é só uma comorbidade, é só um sintoma de um transtorno muito maior. Né? Que é o TDAH, por exemplo. Um equilíbrio entre, sim, ter momentos de prazeres, mas também ter momentos de prazer a longo prazo e que envolve também frustração. Então, trabalhar, estudar, ficar firme ali em um estudo, por exemplo, e ter poucos momentos ali, talvez, de lazer, mas é uma recompensa que vem a longo prazo também, não só a gente ficar ali viciado numa recompensa instantânea, que vem sempre e que não tem frustração. E vamos ser sinceros, o quanto foi sofrido a faculdade, gente. O quanto foi sofrido fazer estágio com TCC e várias outras coisas, mas hoje a gente tem esse mérito, né, que eu falo que é o prazer de poder trabalhar dentro da nossa área, que é poder aprender e trazer esse conhecimento aí, né? Então, é o que você falou da frustração e o prazer a longo prazo. Esse prazer pra mim veio agora, na realidade, né? Durante a minha carreira aí, não necessariamente na faculdade. Outra curiosidade sobre os bebês reborn, não sei se vocês conheciam, mas é que eles eram usados também para técnicas de primeiros socorros, né? Então, eles precisavam ser um pouco mais realistas, até para simular o peso de um bebê, a textura ali da pele, as articulações. Então, eles eram usados para isso também. Olha como que é importante, né? A gente pesquisar e fatos curiosos sobre as coisas. Que legal, isso não conhecia, tá? O fim daquilo, né? Que não é só por uma diversão, mas também uma questão terapêutica também, né? Eu trouxe muito isso, né? Do tratamento do Alzheimer, do tratamento da vivência do luto, né?
E do luto, a proposta tá, tem uma série pra gente entrar. Verdade. Eu queria indicar pra vocês, a gente ainda não assistiu, mas tá na nossa lista. É uma série da Apple TV que se chama Servant. Um dos produtores dessa série é o Shyamalan. Ele também produziu alguns filmes, como O Sexto Sentido, A Vila, que também é muito bom, assistam. E a série gira em torno de um casal que também está lidando com luto, com a perda recente do filho. E eles adotam justamente uma bebê reborn para ajudar aquela mãe a lidar com essa perda. Mas ela envolve alguns temas de terror, de suspense, e tem um suspense aí Olha, rolando. fiquei interessadíssima. Exato. E a questão é que essa mãe passa a acreditar que essa criança realmente tá viva e é um bebê de verdade. Eles contratam uma babá pra cuidar dessa criança. E aí a trama vai se desenrolando. É uma série um pouco polêmica, divide opiniões, os comentários, as avaliações, mas eu acho que vale a pena a gente assistir. Legal. Fica a dica aí. Fica a dica. Então, mais uma série aí pra gente assistir. E já finalizando, né, pensar que o quanto que isso, esse nosso diálogo contribuiu também, né, pra entender que não se pode patologizar, mas também que quando a gente generaliza, a gente percebe que tem vários contextos, né, e dentro desses contextos tem pessoas, né, que tem suas histórias, que tem seus significados, e que elas vão levando significado pra vida, né. É muito interessante isso, mas eu acho que o tema que pra mim assim ficou é porque que a nossa geração e a nossa sociedade vivencia esse estrelismo, né? Do ser visualizado e ser visualizado como algo que espanta, que gera comoção. Perfeito. E se você ficou até aqui, muito obrigada por confiar na gente para olhar para um tema que à primeira vista parece esquisito, mas que por trás carrega muita história, emoções e significados. E se você gostou desse episódio, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com quem você acredita que precisa ouvir sobre esse tema. Agora, vem cá, me conta, você teria um bebê reborn?